Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates e vamos a mais uma aula de educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Verifique aí se você é inscrito. Se não for, inscreva-se, dá um joinha, compartilhe, que isso vai nos ajudar bastante a propagar o ensino da matemática de forma simples e conceitual. Mais uma atividade aqui que é a 2.4. Nós temos a seguinte questão. Davi e Milena estavam escrevendo e lendo números. Davi escreveu esses algarismos aqui, 1, 2, 7, 4, 8, e perguntou se Milena sabia lê-lo. Foi um desafio, né, que o Davi fez para Milena. Milena respondeu: sei, esse número é 12.748. Muito bem. Davi escreveu um número maior, outro desafio, e perguntou: e o número 397560? Milena ficou em dúvida e desta vez já deu uma balançada. Utilizou o quadro de ordens e classes e escreveu. Então ela seguiu a recomendação dos professores de que, na dúvida, escreva aí, monte o quadro de ordens, que vai facilitar bastante. Então fica a dica. Se você não tem, por exemplo, esse livro do EMAI, não tem problema nenhum. Faz o seguinte, dá uma pausa aí no vídeo e copie este quadro e vai tentando fazer o que está pedindo. Como você leria esses números aqui utilizando esse quadro de ordens? Se está na dúvida, utilize o quadro de ordens, tá legal? Então dá uma pausa e tente fazer. Bom, a Milena colocou esses algarismos no quadro de ordens e isso facilitou bastante. Então, e vejam que ela escreveu da direita para a esquerda. Ó, o 0 aparece aqui na direita e vai indo para a esquerda. O 6, o 5, o 7, o 9 e o 3. Daí facilitou a leitura, porque ela viu que classe dos milhares, que é 1000, é o 397. Então, nós vamos ler os que tiverem aqui na classe. Então, 397. Nesse caso, como tem alguma coisa aqui, eu coloco a vírgula. Qual é a outra classe? A que vem antes aqui? 560. Tá vendo? Ó? Por que esses 5 centenas é igual a 500, que eu posso ler 500? Primeiro, porque 5 notas de 100 vale 500. Segundo, porque se eu tiver 0 e 0 aqui, ó, então esse 5 eu vou ler como 500. Se eu colocar só o 5 e nada aqui, eu vou ter que entender que no lugar do vazio é o 0, sempre é o 0. Então 5 aqui, os dois zeros aqui viram 500. Então 560. E ela leu 397.560. Veja que no final, aqui está o 1000 indicando de que classe é, e no final não precisa ser indicado a classe das unidades simples, porque é assim, já é uma dedução que, pelo nosso sistema decimal, que sempre vai terminar aqui nessa classe de unidades simples, então não precisa escrever, tá bom? Agora, esse número aqui, como ler? Eu até adiantei um pouquinho aqui para nós adiantarmos aí, economizarmos um pouco de tempo no vídeo. Se você está em dúvida, coloque no quadro de ordens. Ó. Então, sempre da direita para a esquerda, no quadro de ordens. A leitura sempre é feita da esquerda para a direita. Então, eu coloco um ponto aqui. Ó. Se não tiver, eu coloco ó, de 3 em 3. Começo da direita e vou indo, conto 3, põe um ponto. Conto 3, põe um ponto. Isso facilita a leitura. Então, aqui, ó, 35, mas está na segunda classe, a classe dos milhares. Então, 35 o quê? 35.000. E 71. Esse outro número aqui, tá vendo? Ó? Primeira classe, segunda classe, ó, 3, 3. Sempre de 3 em 3. 430, eu leio todos os 3 uma vez só. 430 o quê? 1000. Vírgula, aí eu ponho vírgula para a pausa na hora da leitura, tá bom? 430.000
879, percebeu? Então, olha a leitura. 430.879. Essa pausa que eu dei entre o 430 e o 879 é a vírgula que você vai colocar. Tá bom? Se não tiver nada aqui, aí você põe a palavra E. 35.071. E os demais aqui, ó. Pause o vídeo e tente fazer se você não conseguiu ainda. Pois bem, lembrando que a leitura sempre vou começar da esquerda mesmo. E de 3 em 3. Então eu separo de 3 em 3 e leio os três juntos, 234. 234 o quê? 1.000. 598. Então fica assim, 234.598. A pausa que eu dei entre um e outro é a vírgula. E este aqui? Põe um ponto aqui. Primeira classe, segunda classe. 50.492. Até a próxima aula. Forte abraço.